o Rio Grande do Sul registrou mais um caso de feminicídio. Desta vez a vítima era moradora de Estrela. Caroline Machado Dornelles, de 25 anos, grávida de 3 meses, foi encontrada morta a facadas em uma rua. O principal suspeito é o ex-companheiro, pai do bebê, caso de que fugiu feminicídio do foi local. registrado no final de semana. Rio do Sul foi o acontecimento. A vítima tinha apenas 50 Entre anos. janeiro e junho de 2025, também foram registradas 134 tentativas de feminicídio contra 115 no mesmo período do ano passado. caso confirmaram que ela já estava em óbito. Patrícia Viviane de Azevedo, de 50 anos, foi morta a tiros dentro de casa. Um crime que ainda não tem uma motivação. Um homem foi preso em Rio do Sul depois de ter matado a ex-companheira, identificada como Ana Rosane Proença, de Leger, 47 anos, 50 foi anos. morta a facadas e degolada na frente da filha de 6 anos. O suspeito é o ex-companheiro, encontrado na casa de familiares. Salves, na Serra Gaúcha, uma mulher de 54 anos foi morta com golpes de faca no pescoço. O suspeito de 64 anos foi preso. Em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, uma mulher foi assassinada com golpes de facão. E Eric Richard Banheiro foi preso. 24 foram mortos a facadas. O ex-namorado de Raíssa, Vinícius Brits, de 27 anos, é o principal suspeito. Ele não aceitava o fim do relacionamento. Em apenas um dia, 6 mulheres foram assassinadas no Rio Grande do Sul, vítimas de feminicídio. Ele recebeu o dinheiro, o Pix, ele ligou para a irmã dele, dizendo que queria fazer um churrasco. E aí eu questionei ele, churrasco? Você está faltando coisas em casa para os seus filhos. Então eu fazer churrasco, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Eu disse, mas e os filhos? Ele virou para mim e olhou para mim e disse que eu era o maior erro da vida dele. Que eu e os neném disse um erro, que tudo que acontecia era por minha culpa. Por eu brigar, por eu questionar, por eu não aceitar a forma dele de ser, eu não aceitar as coisas como ele queria. Que o erro estava em mim. A gente lida com várias histórias bem difíceis, assim, né? Que às vezes você olhar de fora aquelas situações que a família em si está vivendo, né? Que eu digo, as mulheres têm filhos, né? Com os seus agressores, a violência acontece dentro de casa, na frente das crianças. As pessoas não sabem que a violência ela não é só física, né? Existem outras formas de violência. Então tem violência psicológica, tem violência moral, tem violência patrimonial, tem violência sexual, tem violência vicária, tem violência no âmbito eleitoral, né, contra a mulher. Então existem várias formas de violência que as pessoas só conhecem a violência física. A violência contra a mulher, ela é um fenômeno multifacetado, né? Mas historicamente a cultura patriarcal e machista, né, ela impôs determinados papéis à mulher, especialmente o de subordinação, de submissão, né? E isso naturalizou uma dominação do masculino sobre o feminino. E ao longo do tempo, portanto da história, né, esse homem então se achou o dono da mulher. E à medida então que ele controla essa mulher e domina, ele entende que pode também dispor do seu corpo, das suas decisões e da vida, né, dessa mulher. Então essa raiz é bem profunda historicamente, explicando a violência doméstica contra a mulher. Para mudar isso, por meio da educação, né? Eu acho que é o local mais efetivo para uma mudança, para mudar as lentes, né? Mudar o pensamento de alguém é por meio da educação. E aí a gente tem a Lei Maria da Penha, que é uma política pública maravilhosa, né? Que é uma lei, hoje no mundo, é a terceira melhor lei do mundo, né? Com relação a esse tema, e que nos traz vários mecanismos de garantias, assim, para a mulher. A gente tem, por exemplo, uma rede muito atuante com relação a essa violência, tudo em razão da Lei Maria da Penha. E eu coordeno um trabalho, um projeto que se chama Projeto Caracol, que é um trabalho direcionado à violência doméstica, onde eu faço uma abordagem junto aos homens que estão respondendo a algum processo relacionado à questão de violência doméstica. Esse projeto ele tem uma parceria então com o sistema judiciário aqui do município, com o Ministério Público,
com a Delegacia da Mulher e, de certa forma, com toda a rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Quando uma mulher, então, se sente de alguma forma agredida, né, pelo seu companheiro, ela procura a Delegacia da Mulher e registra a ocorrência. Essa ocorrência, então, é encaminhada lá para o Ministério Público, para o sistema judiciário, enfim, e eles encaminham, então, estes homens para o projeto. No início, quando a gente começou a namorar, ele era uma pessoa super querida, simpático, né? Ele era super educado, respeitoso. Ele me pediu em noivado, em casamento, e eu aceitei. A gente, aos poucos, foi se aproximando, conversando. Eu já estava sozinho há algum tempo, quando ele surgiu na minha vida. Eu tinha uma filha pequena, na época de 1 ano, e mais 2 filhos, né? E ele chegou, parecia ser uma pessoa muito trabalhadora, muito esforçada, um bom filho. Então, quando a gente começou a morar juntos, enfim, ali começou as agressões, e eu digo assim, a violência psicológica principalmente, né? Tudo desenrola a história, eu acabei engravidando logo no início. Quando eu descobri a gestação, eu fiquei bem assustada, porque eu não queria um relacionamento sério, eu não pretendia. Quando eu descobri as gestações, eu vim morar com ele. Saí da casa onde eu morava sozinha, com meus filhos, e fui morar com ele em outra cidade. Então começou com palavras assim, frases, fazendo ameaças, né? Se eu não tivesse relações com ele. E então eu acabava sempre cedendo. E muitas vezes ele me forçava. Então eu saía dali completamente destruída, parece, emocionalmente, né? E minha semana já chegou em casa na sexta-feira, tomou um banho, foi porta fora. Isso deu 11 horas da noite, deu meia-noite, nada dele voltar. E aí quando ele chegou às 4 e pouco da manhã, ele chegou me acusando de traição, que eu tinha ficado com outra pessoa, assim, e eu já me assustei ali. E eu fui enfrentar ele, porque eu nunca fui mulher de baixar a cabeça. E quando eu enfrentei ele me pegou no pescoço e me deu esse boi em cima da cama e começou a me sufocar. E eu travei. Ali a pouco ele simplesmente me largou, pegou, saiu correndo, pegou um copo d'água, acho que ele percebeu o que ele estava fazendo. E aí quando ele foi tirar, deu aquele copo d'água, ele me ajudou a tomar, ele começou a pedir perdão, desculpa, que ele tinha se passado, se alterado, mas não tinha sido a intenção dele me machucar, causar aquilo. Aí ele começou a chorar, dizer que estava assim por causa da bebida. A Lei Maria da Penha, então, ela, a partir de 2006, né, quando ela é lançada, ela traz um marco histórico e obviamente jurídico, né, para o nosso país, porque ela vai determinar então quais são as espécies de violência, né, e vai trazer uma luz sobre essa invisibilidade que tinha ao longo do tempo, porque as mulheres em geral pensaram, e algumas pensam ainda, que a violência ela é só física. Então, essa violência, muitas vezes, como tu disseste, ela é sutil, ela não deixa marcas físicas, né? Mas a gente tem percebido um aumento muito grande, né? E eu acho que o que culminou aqui no nosso estado foi o feriado de Páscoa, né? Que aí ficou, assim, bem visível com os 10 feminicídios que aconteceram, né? A Delegacia da Mulher, ela existe especificamente para trabalhar com essa violência, né? Então, você pensa... Nós temos no estado, nós temos 23 delegacias da mulher no estado, então a gente tem órgãos que foram criados especificamente para trabalhar com essa demanda, né? Então as mulheres têm que fazer valer seus direitos, se estiver sofrendo violência, tem que denunciar. Bom, a Brigada Militar de Lajeado, ela atua com relação às questões de crimes relacionados à Lei Maria da Penha, né? Em 3 focos principais, que é o foco da prevenção primária, né? O foco do atendimento ao delito em si, quando ele ocorre, e com a Patrulha Maria da Penha na questão do pós-delito. Nós somos patrulheiras da Patrulha Maria da Penha. Nós realizamos visitas às mulheres que recebem a medida protetiva do Poder Judiciário. Esse é o programa de prevenção da Brigada Militar, e que atua no pós-delito. Então, a Brigada Militar ela é chamada, através do 190, por essa vítima, e ela faz o primeiro enfrentamento a esse crime no momento que ele está ocorrendo. O juiz verifica se é um caso que necessita a medida protetiva, e através dessa medida protetiva nós fazemos o contato com a mulher para verificar se ela deseja as nossas visitas.
né? Algumas já vêm solicitando a nossa visita por causa do nível da violência em si, né? O juiz já determina a nossa visita e o nosso acompanhamento. Fazer com que essa vítima ela entenda que ela está dentro de um ciclo de violência, que ela não volte mais a deixar o ciclo da violência retornar, que é quando ela retorna com o agressor, né? E no ano passado nós realizamos 1.010 visitas, né? E esse ano, só de janeiro a junho, que ainda não terminamos o mês, já foram 664 visitas. Eu sofri calada várias vezes, ele me afastou da minha família, dizendo que todos estavam contra mim e que só ele me amava verdadeiramente. Eu só me via morta. Eu pensei, ele vai me matar. É isso que ele vai fazer comigo. E aí eu comecei a tentar meio que aceitar as coisas que eu queria para ver se dava certo. Não contava nada para minha família, porque eu tinha vergonha, porque eu tinha medo do que as pessoas fossem falar. Então eu me cerquei, eu me privei e estava vivendo uma prisão emocional. E várias vezes já tinha tentado terminar antes. E naquele dia eu peguei e liguei para minha mãe, ela veio com meu pai, vieram me buscar. E aí aconteceu de um dia ele sair para beber, voltar de madrugada, louco. Eu ainda estava saindo do resguardo da nenê e ia simplesmente me obrigar a ter relação com ele. Eu me lembro exatamente a data. E aí, nesse ato, eu acabei engravidando do meu filho mais novo. Ele, quando soube da gestação, me sugeriu se eu não tinha como dar um jeito. Então, não foi fácil, porque ali eu senti como se ele achasse que ele nunca ia me perder. E eu era a marionete da vida dele. O que é o CRAM? O CRAM é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher Vítima de Violência. Aqui a gente faz o processo da acolhida, de escuta, onde elas, conversando com as pessoas especializadas que estão aqui, especialmente num primeiro momento com a assistente social e com a assessora jurídica, ela depois é encaminhada inclusive para tratamento psicológico se for necessário. Algumas vezes são casamentos de anos e que elas demoram para tomar uma atitude, né? E quando chega num limite que elas precisam pedir ajuda, elas já estão muito fragilizadas. E é impressionante o que a gente sente, que ela vindo aqui, mesmo passando por todo esse sofrimento, ela ainda se sente culpada. A violência física, ela traz transtornos sociais, emocionais, enfim, de grande porte que a gente não consegue dimensionar. Vergonha do vizinho, vergonha de vir aqui, vergonha de ir para o fórum, na audiência, vergonha. Ela se sente culpada e ainda com vergonha. Nessa primeira acolhida que a gente faz, a gente já vê a necessidade de encaminhar para a psicóloga para ela dar o suporte psicológico à vítima, né? Eu creio que a justiça um dia será feita, ele vai pagar por tudo que ele me fez, por todo o dano que ele me causou. E como eu já falei para as meninas algumas vezes aqui no CRAM, por mais que eu faça terapia, por mais que eu faça acompanhamento aqui, como no CAPS, como em qualquer outro local, tem medos, tem traumas que por mais que eu lute, por mais que eu tente apagar de mim, não vão se apagar. Mas às vezes uma palavra, um gesto, uma forma de olhar, me destrói. Ter muito cuidado com esses rapazes ou homens mais velhos, enfim, tanto faz, que vier com muita promessa e muito no início, assim, aquele amor, sabe? Nossa, como eu te amo muito, aquela paixão avassaladora. Ninguém nunca vai te amar como eu te amo. E eu sou uma pessoa, assim, que se eu puder dizer, assim, pra uma pessoa uma coisa, não aceita nenhum. Não aceita o tu não vai, essa roupa tu não usa, esse cabelo não é teu, essa rede social tu não vai usar. Existe uma palavra chamada respeito. E tudo que ultrapassa os limites do respeito não vale a pena. Respeito é a palavra base de qualquer relacionamento, de tudo. Tu tem que ter respeito com o próximo.